Então, vamos lá. Começando nossa aula de hoje. Hoje o tema é muito importante. Nós vamos falar de um assunto chamado agressão cirúrgica. A gente procura repetir os temas de acordo com o nosso livro referência. Nosso livro referência no quarto período é o GOF de técnica cirúrgica. E ele chama essa aula de agressão cirúrgica. Na verdade, a maioria dos livros trata essa aula como resposta endócrino-metabólica ao trauma. É um tema mais específico. E esse tema já mudou. Ele chama resposta endócrino-metabólica à injúria. Porque vocês vão começar a notar que essas reações do organismo endócrino-metabólicas, inflamatórias, são comuns às patologias de um modo geral. Então, elas costumam reagir da mesma maneira que um trauma cirúrgico. Então, é isso que a gente tem que prestar atenção bastante na aula de hoje. Então, a gente vai abordar outros assuntos nessa aula de agressão cirúrgica, mas disparado, o principal assunto é a resposta endócrino-metabólica que o paciente sofre quando ele é submetido ao injúria. No final da aula, então, o que vocês têm que sedimentar? Quando vocês acabarem de ter a aula, quando vocês reverem essa aula em casa tranquilamente, o que no final vocês têm que ver? Reconhecer essas alterações endócrino-metabólicas. Verem quais são os componentes que influenciam essa resposta, essa agressão cirúrgica. E como eu diminuo essa agressão cirúrgica no meu tecido. Então, essa é a nossa aula de hoje. De um ponto de vista bem didático, nós vamos dividir a nossa agressão em 3 componentes. Um componente que nós vamos chamar de primário, que é a cirurgia propriamente dita. Um componente que a gente chama de secundário, onde o mais importante é a resposta endócrino-metabólica ao trauma, e os componentes associados a essa agressão. Por exemplo, o paciente não conseguir se alimentar, o paciente ficar muito tempo acamado. Isso tudo leva a uma resposta do seu organismo. Então, aqui nós temos um diagrama que resume a nossa aula de hoje. Então, nós temos uma agressão cirúrgica. Então, nós optamos agora, vamos ser bem específicos, falando do tratamento cirúrgico. Eu tenho uma cirurgia propriamente dita. Eu tenho um componente primário. O que é o componente primário? Eu vou usar um bisturi, eu vou usar uma tesoura, eu vou traumatizar o tecido. Eu tenho um componente secundário, como o meu organismo vai responder a essa agressão. Eu tenho os componentes associados, ou seja, como é que vai ficar o ritmo alimentar? Eu vou conseguir alimentar esse paciente? Ele vai poder se alimentar? Ele vai ter perdas hidroeletrolíticas além das perdas renais? Então, eu faço no meu paciente uma grande alteração do meio, uma grande alteração fisiológica ou fisiopatológica do meu paciente. E agora eu quero saber no final disso, é isso que é o mais importante. Esse trauma que eu ocasionei no meu paciente, ele consegue se recuperar e vai sobreviver ao trauma cirúrgico? Eu não estou falando da doença, não. Eu estou falando do trauma cirúrgico. Será que ele sobrevive a isso? Ou será que ele não sobrevive a isso? Por isso, quando a gente tem uma cirurgia, exemplo, o paciente tem um câncer de estômago. Vocês sabem que as neoplasias malignas, principalmente gástricas, são tumores que podem vir a ser bastante agressivos. O grande tratamento de um câncer gástrico inicial é gastrectomia. Ectomia retirada, gastro, estômago, gastrectomia, nós vamos retirar aquele estômago. Ótimo, então eu sei que o tratamento cirúrgico é esse. Porém, o paciente suporta uma cirurgia desse porte. Então, é isso que a gente tem que avaliar.
Será que existe alguma coisa que eu possa minimizar esse trauma do meu paciente e ele consiga suportar isso melhor? Isso tudo são coisas que nós vamos ter que avaliar na nossa aula de hoje. Então, o componente primário é o que mais chama atenção. É uma força física que age direto no tecido eufolizar. Eu vou abrir a pele subcutânea, a poneurose, afastar a musculatura, isso só para acessar a cavidade abdominal. Aí eu vou fazer uma hepatectomia, ectomia, retirada do fígado. Eu vou fazer uma hepatectomia parcial. Eu vou deixar um pedaço só do fígado. Será que ele suporta viver com um pedaço do fígado? O paciente tem um câncer invasivo do pulmão, o tratamento dele é pneumectomia esquerda, quer dizer, eu vou ressecar todo o pulmão esquerdo do paciente. Será que o pulmão direito que vai ficar consegue suprir as necessidades de oxigenação do meu paciente? Então, isso é o componente primário. O paciente consegue suportar a essa agressão cirúrgica? E agora chegamos no nosso componente secundário, aonde eu tenho alterações endócrinas, que é o principal assunto da nossa aula, que nós já vamos entrar nele agora. Temos alterações hemodinâmicas, predispõe o paciente à infecção. E esse trauma pode fazer um processo inflamatório nele tão grande que esse processo inflamatório vai fazer uma disfunção do próprio organismo do meu paciente. Então, esses são os dados que nós vamos discutir hoje. Porém, vamos começar com as alterações endócrino-metabólicas, ou o nome mais utilizado, resposta endócrina metabólica ao trauma ou à injúria. Vamos ser bem sucinto. O paciente foi lá, fraturou um osso, quebrei um osso. Vocês viram lá em cura das feridas que agora esse paciente vai cicatrizar esse osso. Vocês lembraram que eu tenho a fase de calo mole, que isso vai formar um hematoma, isso vai ter agregação plaquetária, degranulação plaquetária, migração de fibroblasto, de macrófagos, vocês já aprenderam isso tudo. Posteriormente, eu tenho a fase do calo duro, onde eu vou ter a mineralização desse tecido de granulação para voltar à formação do osso e ele ficar rígido. Ótimo. O que eu preciso para isso? O que eu preciso no meu organismo para eu ter todos esses eventos de cicatrização que nós aprendemos na aula passada? Primeiro, eu preciso do fluxo sanguíneo, que o macrófago, o neutrófilo, isso tudo vai chegar lá, fibroblasto, plaqueta, tudo isso vem principalmente através do sangue. Então, primeira coisa, meu organismo precisa de um fluxo sanguíneo nessa área. Segundo dado, eu preciso produzir energia para isso aí cicatrizar. Então, eu preciso fornecer energia para reações metabólicas do meu corpo para poder haver a cicatrização. Então, num trauma bem grosseiro, botamos ali uma fratura óssea, que é a imagem do nosso livro, o organismo sofreu um trauma e ele precisa de aumentar o metabolismo, ele precisa produzir energia e ele precisa de fluxo sanguíneo. Então, a gente já sabe o que ele precisa para ter a cura da ferida ou a cicatrização da minha ferida. Então, vamos lembrar da fisiologia normal do jejum. E vamos fazer uma analogia, que é sempre mais fácil. Vamos falar em exemplo. Vocês ficaram aí fugindo do Covid, todo mundo em casa, quietinho, não faz exercício nenhum, não anda. A única coisa que vocês fazem é ver televisão, comer e, às vezes em quando, assistir um vídeo de uma aulazinha nossa e raramente abrir um livro. Vocês deviam fazer mais.
Tá, mas a gente entende. Mas vocês comem muito e aumentaram o peso. Vai chegar num determinado momento que vai acabar essa pandemia. Assim, todos nós esperamos que seja logo. Acabando a pandemia, todo mundo vai querer emagrecer porque vai começar as festas tudo de novo. Então, a primeira coisa que vocês fazem é regime, mas vão todo mundo para a academia. E quando chegou lá na academia, o que eu quero fazer? Perder o meu tecido de reserva, as minhas células de reserva. O que tem de reserva soprando agora? Gordura. Nós vamos fazer lipólise. Como é que eu quebro essa gordura? Exercício físico. Então, o que eu faço normalmente? O que vocês vão fazer normalmente? Vocês vão sentar lá numa bicicleta ou com uma esteira, vão fazer ali 30, 40 minutos de bicicleta ou de esteira, um exercício aeróbico, para consumir o primeiro vetor ou fator energético que eu tenho no meu corpo, o primeiro estoque, que é o glicogênio. Então, vocês lembram lá da fisiologia que vocês tiveram no primeiro e no segundo período, que a glicose é armazenada no tecido na forma de glicogênio, principalmente glicogênio hepático e glicogênio muscular. Então, esse é o primeiro substrato que eu tenho energético. E aí a gente vai consumir. Só que a reserva, agora vocês olham aqui, num paciente de 60 quilos, eu tenho, em média, meio quilo de carboidrato armazenado no meu tecido que vai ser consumido. Esse carboidrato vai ser todo utilizado em 24, no máximo 48 horas, ele entra em exaustão, acaba ele. Então, por isso que a primeira coisa que a gente faz é o exercício aeróbico para consumir esse carboidrato, para depois começar a perder o que vocês querem, que é a gordura. A gordura, que é a principal fonte de reserva, mas inicialmente o meu organismo manda a mão do carboidrato. A gordura eu tenho num adulto de 60 quilos em torno de 9 quilos, entendeu? Que a maior parte do peso corporal nosso é água. Eu tenho em torno de 9 quilos. E você vai consumir essa energia toda. Essa energia toda chega em torno aí de 58.500 calorias, que é uma das grandes fontes de energética. E a proteína? A proteína, meu organismo deixa guardada. Lógico que a proteína produz energia, e produz muita. Ele quebra o aminoácido, só estamos lembrando lá da fisiologia lá atrás, ele quebra a proteína, a albumina, a globulina, quebra as proteínas em vários aminoácidos, principalmente 2 aminoácidos, a alanina e a arginina. E elas vão entrar na produção de glicose por um substrato não glicídico. Isso chama gliconeogênese. É a mesma maneira que a lipólise faz. A lipólise é fraturada, transformada em ácidos graxos, e esse ácido graxo vai ser produzido a energia. Então, o que meu organismo faz normalmente? Quebra o açúcar, posteriormente ele consome a gordura. E a proteína? A proteína ele não quer consumir nunca, ele guarda. Eu preciso de proteína para a fibra do miocárdio, para o meu diafragma funcionar, para a minha musculatura, para poder caminhar. Como é que eu vou ficar consumindo proteína? Porém, olha a minha reserva de proteína. Então, quando eu tenho um trauma, aqui o meu trauma, meu organismo quer cicatrizar isso o mais rápido possível. Então, primeira coisa, na resposta endócrina ao trauma, à injúria, então eu fiz uma gastrectomia, ele quer cicatrizar aquela anastomose, aquela junção de 2 órgãos, ou que vocês aprenderam na nossa segunda aula.
Então, ele quer cicatrizar aquele tecido, ele quer cicatrizar a ferida o mais rápido possível. Então, o que o meu organismo faz? Vai produzir energia, porque ele quer cicatrizar aquilo ali. Às custas de quê? Qualquer coisa. Olha que detalhe. Como assim qualquer coisa? Qualquer coisa. E tudo ao mesmo tempo agora. Então, ele vai lançar a mão do carboidrato, ele vai lançar a mão de gordura e ele vai lançar a mão de proteína. Ele vai fazer tudo isso ao mesmo tempo. Então, essa é a grande resposta ao trauma cirúrgico. O paciente vai fazer hiperglicemia. Por isso, que já você já está frequentando mais o hospital, vocês, quando você chegar numa unidade de terapia intensiva, onde tem muitos pacientes graves, vocês vão ver que eles estão muito consumidos, estão magros, perdem musculatura. Por que isso? Porque o organismo quer produzir glicose, às custas de qualquer coisa, inclusive de proteínas essenciais. Então, ele faz depressão das fibras do miocárdio, faz depressão respiratória por atrofia da musculatura diafragmática. Lembra que eu mostrei um tópico ali no início? O último tópico é falência orgânica múltipla, disfunção orgânica múltipla. Agora vocês já começaram a entender por que esse organismo faz isso. Porque ele quer produzir, ele quer cicatrizar. E isso é benéfico, não há dúvida nenhuma. Ele vai cicatrizar o mais rápido possível para você levantar da cama e voltar às suas atividades. Aí você volta a produzir a proteína e a gordura que você perdeu. Só que isso é benéfico até um limite. Até o ponto que você começa a consumir tanto a gordura e principalmente proteína, que você começa a entrar em disfunção orgânica. Agora nós vamos entender como o meu organismo faz isso. Como o meu organismo quer fazer essa hiperglicemia. Então, primeira coisa, eu tenho um estímulo central no hipotálamo, liberando CRH, que atua na hipófise, produzindo ACTH. O ACTH vai cair na corrente sanguínea e vai chegar na suprarrenal produzindo um glicocorticoide, que é o cortisol. O cortisol é o principal hormônio do trauma. Ele é tão importante que quando você faz hipofluxo, o cara tomou um tiro no coração, bem grosseiro. O cara sangrou. Minha volemia de 5 litros, ele sangrou 3,5 litros. Então, ele evoluiu por um quadro que a gente chama de choque hipovolêmico. Ele não consegue mandar fluxo para tecido nenhum. A volemia dele de 5 para 1,5 litros. O que seu organismo faz? Vai mandar sangue para órgãos nobres. Ele manda sangue para o cérebro, para você continuar raciocinando, e principalmente o coração. Faz vasoconstricção periférica, por isso que o cara fica branco, igual um papel quando ele sangra. E vasoconstricção esplâncnica, porque ele não precisa absorver alimento, ele não precisa sintetizar fator de coagulação no fígado, ele quer ficar vivo. Para ficar vivo, ele precisa de fluxo no cérebro, senão ele faz morte cerebral, e no coração vai bombear sangue. E ele faz vasoconstricção na suprarrenal também. Olha só que contrassenso. Como é que ele faz vasoconstricção na suprarrenal se eu preciso do cortisol? Quando o organismo viu isso, ele criou uma coisa que se chama facilitação fisiológica. O pouco sangue que chega na suprarrenal, com uma carga rica em ACTH, esse pouco ACTH que chega lá, a suprarrenal está altamente sensível a esse hormônio. E ela produz muito cortisol na vigência do trauma, mesmo na presença de pouco ACTH ali. Isso se chama facilitação fisiológica.
Então, por que isso? Porque o cortisol é muito importante. Então, o cortisol que vai estimular as demais respostas endócrino-metabólicas. Tá? Então, primeira coisa, eu tenho que ter fluxo sanguíneo. Então, já falamos açúcar, energia, mas eu preciso que o sangue chegue lá. Para o sangue chegar lá, ele vai liberar a cascata. Renina, angiotensina, aldosterona. Isso é importantíssimo. Então, a liberação da cascata, renina, angiotensina, aldosterona. Central também produz o hormônio antidiurético. Então, tudo isso para manter a volemia. Vocês já aprenderam lá na fisiologia, por isso que a fisiologia, nesse primeiro ciclo que vocês tiveram, anatomia, fisiologia, PAP, são as pedras angulares do curso de vocês. Por isso que nesse momento que vocês estão aí em casa, aí, entediados até dizer chega, tirem um momento para reverem a anatomia, para reverem a fisiologia, para ver o exame clínico no seu paciente. Isso é importante. E aproveite e estude em cirúrgica também, que é a matéria melhor que tem na faculdade. Então, ele vai reter líquido, cascata, renina, angiotensina, aldosterona e hormônio antidiurético. Para quê? Para manter o fluxo do tecido. Ele quer manter o fluxo do tecido. Aí vocês aprenderam lá na fisiologia que o ducto contorcido distal e principalmente o ducto coletor, a irrigação do ducto coletor, principalmente, é feito pela própria urina. Ele tira os nutrientes da urina dali. Se ele está retendo líquido para manter a volemia, a complicação é não chegar a urina lá no ducto coletor para ele reabsorver e tirar os nutrientes. Então, a grande complicação disso, necrose tubular aguda. Olha a complicação. Então, a resposta é fisiológica. Ele tem que reter líquido para aumentar o fluxo no tecido. Até o limite. Senão, ele vai fazer uma injúria renal tão grande que vai fazer necrose do meu nervo. Então, nós vamos liberando vários hormônios que vão atuar no coração, aumentando o fluxo sanguíneo. Eu preciso fazer taquicardia. Vocês lembram lá na fisiologia do coração que à medida que a frequência cardíaca aumenta, eu aumento o índice cardíaco, aumento o fluxo cardíaco. Como é que meu coração aumenta? Através de catecolaminas, adrenalina e noradrenalina. Quem produz? Suprarrenal. Quem vai estimular? O cortisol. Olha a importância do cortisol. Então, o cortisol atuou na suprarrenal, liberando catecolaminas, adrenalina e noradrenalina, que vocês sabidamente fazem vasoconstricção periférica esplânica, aumenta o fluxo do tecido, e o coração faz taquicardia, aumentando o fluxo. Fígado vai quebrar o glicogênio. Músculo vai quebrar o glicogênio. Rim, reabsorção de líquido. Pâncreas, o principal hormônio hiperglicemiante é o glucagon. Então, o cortisol estimula no pâncreas a produção do glucagon. E inibe o quê? A insulina. Então, o paciente vítima de trauma, ele faz resistência insulínica. Por quê? Porque ele não precisa que a glicose entre no tecido. A glicose vai entrar no tecido sozinho, porque as células estão doidas para captar aquela glicose para produzir energia. Então, ele inibe a insulina e aumenta a produção do glucagon. Além do que, o cortisol diretamente quebra o glicogênio, vai no músculo, faz proteólise, vai na gordura e faz lipólise. Tudo isso para produzir glicose através de um substrato não glicídico. Olha a resposta do nosso corpo. E o pior, não é só uma resposta endócrino-metabólica também. A gente tem uma resposta inflamatória. Isso vocês vão aprender melhor quando vocês entrarem lá na disciplina de terapia intensiva,
onde vocês vão ter essa aula mesmo de disfunção orgânica múltipla. Então, eu libero vários mediadores inflamatórios, citoquinas, interleucinas, leucotrienos, tá? Quem que libera isso? As próprias células que levaram à cicatrização, plaqueta, macrófago. Então, eu tenho uma resposta inflamatória, o seu corpo fica todo inflamado. Mas vamos nos ater hoje ao nosso assunto principal, a resposta endócrino-metabólica. Então, olha o nosso cérebro aqui. Lembra que eu falei até agora da nossa aula, que é agressão cirúrgica? Eu estou falando trauma, eu preciso cicatrizar. Mas olha o nome que eu usei aqui agora. Eu mudei o nome. Eu não estou mais falando cirurgia, eu falo estresse. Que estresse? Estresse da agressão do meu organismo. Qual estresse? Qualquer um. É a criancinha que fez pneumonia, é o idoso que fez acidente vascular encefálico, é a gestante que fez hipertensão específica da gravidez. Então, qualquer patologia, seu organismo tem que se cicatrizar. O cara fez um infarto agudo do miocárdio, uma área do coração dele morreu. Ele precisa cicatrizar mais rápido possível aquele tecido, senão aquele tecido necrótico vai romper e vai vazar sangue do coração. Ele vai ter uma hemorragia vultuosa e ele vai morrer. Então, o seu organismo precisa cicatrizar. Então, essas respostas são comuns a tudo. Então, ó, a CTH, liberando, atuando na suprarrenal, liberando cascata, renina, angiotensina, aldosterona, glucagon, mas principalmente os glicocorticoides, o cortisol. O cortisol, por si só, diminui a insulina, aumenta o glucagon, fazendo proteólise e lipólise, estimula também a cascata renina, angiotensina, aldosterona e a liberação de catecolaminas, epinefrina e norepinefrina. No pâncreas, inibe o glucagon, estimulando a insulina. Então, olha uma série de alterações. Não quero que vocês olhem agora a principal função, consequência. Eu quero que vocês olhem aqui em cima, ó. Trauma. Então, o paciente foi vítima de trauma. Qual trauma? Pode ser um trauma físico, pode ser um trauma emocional. Olha só a diferença. Sepse, dor. Então, o cirurgião trata a dor do paciente não é porque ele é bonzinho, é porque a dor é um trauma. Estimula a resposta endócrino-metabólica e potencializa. Sangramento, choque distributivo, qualquer tipo de hipofluxo no meu tecido. Hipoxemia. Então, o paciente tem pneumonia. Covid, que está na moda. Então, Covid estimula muito a resposta endócrino-metabólica ao trauma e inflamatória. Acidose, uma das principais causas de acidose, hipoxemia. Hipotermia, estamos chegando lá na tríade da morte. Professor? Oi? Eu não entendi muito bem. A ação do cortisol no pâncreas é liberar glucagon ou inibir glucagon? Estimular o glucagon, ele quer fazer hiperglicemia. Inicialmente, todo mundo pensa o seguinte, não, ele vai produzir insulina para jogar glicose no tecido para o metabolismo. Não, esse raciocínio que a gente carrega desde a época que a gente fazia medicina, que a insulina é importante para entrar glicose na célula. Mas vocês já aprenderam lá no PSF, todos vocês já foram lá no PSF, o que você fala para o diabético? Fala, ó, você tem que fazer exercício físico, você tem que caminhar, fazer qualquer atividade física. O que acontece no diabético? O diabético tem um déficit de insulina, seja total, seja parcial, não vamos entrar nesse mérito. Mas ele não consegue armazenar no tecido. Então, o diabético ele tem um déficit de glicogênio.
Se ele não consegue armazenar no tecido, ele faz o quê? Armazena na corrente sanguínea, ele deixa aquele sangue lá. Então, ele faz hiperglicemia. Por que ele faz hiperglicemia? Porque a hipoglicemia, vocês já aprenderam, é muito mais grave do que a hiperglicemia. A hipoglicemia, ele morre a curto prazo, ele morre agora. A hiperglicemia, ele morre das complicações. Então, o organismo faz aquela hiperglicemia. Por quê? Porque ele não consegue armazenar no tecido. A entrada da glicose no tecido, ela se faz espontaneamente, à medida que o organismo precisa da glicose. Ah, mas a insulina ajuda, professor. Exatamente essa é a frase. A insulina é o facilitador fisiológico da entrada, da glicose para dentro da célula. Ela é facilitador, não é o fundamental. Fundamental é o consumo energético, por isso que você manda o paciente fazer exercício físico. Então, quando eu tenho um trauma, esse trauma vai funcionar como uma atividade física, vamos dizer isso entre aspas, que é a agressão que ele precisa da hiperglicemia. Então, ele inibe a insulina, que eu não preciso, e eu vou liberar glucagon. Eu quero quebrar o glicogênio, eu quero quebrar gordura, eu quero quebrar proteína, para ele ficar com hiperglicemia. Então, é comum, é fisiológico, um paciente no pós-operatório, se a dose de glicose dele está lá, 110, 115, 120. E você deixa ele com isso. Lógico que se ele fizer grandes hiperglicemias, acima de 300, 400, ele tem as complicações da hiperglicemia dele, como a hiperosmolar, certa acidose diabética. Ok? Foi? Foi sim. Então, tá bom. Obrigada. O glucagon estimula a glicogenólise, né, no caso. Isso, tá? Ele faz glicogenólise, ele quebra o glicogênio, produzindo glicose. Perfeito. Então, vamos lá ver o que acontece com o resto, porque até agora o que eu falei? Fluxo sanguíneo, renina, angiotensina, aldosterona e hormônio antidiurético. Falei, glicose, liberou tudo aquilo, fez vasoconstricção periférica. E o resto do organismo? Meu organismo não é só isso, eu preciso disso. Então, vocês já sabem que no rim está reabsorvendo água, está reabsorvendo sódio, seja água livre pelo hormônio antidiurético, seja através do sódio com a cascata renina, angiotensina, aldosterona. E o que acontece com o hormônio folículo estimulante? O que acontece com o hormônio luteinizante? Tá? O que acontece com os hormônios relacionados com o metabolismo? O hormônio do crescimento, que é o GH, e os hormônios tiroidianos. Então, vamos lá. Já sabe, aquilo que está aumentado, a gente já sabe. Então, vamos lá. Vocês já ouviram falar. Todo mundo já ouviu falar nisso. Nasceu o neném, só que a mãe teve uma infecção no útero muito grave. Teve que operar e perdeu o útero. É mesmo e o neném? O neném está bem, mas a mãe não conseguiu amamentar porque secou o leite. Como assim secou o leite? Mas o principal estímulo do leite não é botar o neném para mamar. A mãe fez isso? Fez, mas não teve jeito, não saiu. Por que ele não saiu o leite? Porque o organismo vai priorizar tanto a cicatrização e a resposta endócrina, que tudo que não tem relação com o metabolismo, não tem relação com o fluxo sanguíneo, não tem relação com a hiperglicemia, ele para de produzir. Para de produzir. Então, a primeira coisa que ele para de produzir, hormônio luteinizante, prolactina. Então, é comum ocitocina, que já pula o leite. Então, o leite para de ser produzido e para de ser eliminado. Hormônio luteinizante, a menstruação atrasa. Só as meninas, qual menina aí que não atrasou
porque chegou a época de prova, estava estressada para a prova, aí e atrasou meu ciclo menstrual, porque você estava estressada, e o estresse emocional. Aí é pior ainda, aí vocês juram que vocês estão grávidos. Aí que atrasa a menstruação mesmo, irmão. Estresse maior que você ligar para o pai de vocês, pai, eu vim fazer medicina aqui, estou grávida. Tá? Então, atrasa mais ainda. Até que chega um determinado momento, vocês vão lá na farmácia, fazem um teste de gravidez, dá negativo, vocês relaxam, acaba o estresse e volta a produzir os hormônios do ciclo menstrual e vocês vão lá e menstruam. Então, esse quadrinho vai resumir isso. O que está diminuído? Então, tudo que faz hipoglicemia, olhem subindo aqui, e tudo que não tem a ver com aumento do metabolismo, que não tem nada a ver com hiperglicemia ou com aumento do fluxo sanguíneo. Luteinizante, prolactina, e qualquer outro hormônio não relacionado a isso. O que está aumentado? Tudo que tiver relacionado a isso. ACTH, cortisol, que é o principal hormônio do trauma, glucagon, que é o principal hormônio que faz hiperglicemia, catecolaminas, que fazem vasoconstricção, aumentando o fluxo, lipólise e proteólise, hormônio antidiurético e aldosterona para reter o líquido, que é a cascata renina, angiotensina, aldosterona, e o hormônio do crescimento, que você sabe que ele atua na infância, estimulando as epífises lá de crescimento, e depois ele tem relação íntima com o metabolismo. Um detalhe agora que eu quero que vocês prestem atenção é com o hormônio tiroidiano. O professor falou o tempo todo que aumenta o metabolismo. Como é que ele agora coloca um slide que está escrito inalterado? Tinha que estar aumentado, porque o organismo é tão inteligente que ele já está preparado para a guerra. Ele sabe que o hormônio tiroidiano é importantíssimo no trauma. Então, o que ele faz? A tireoide, fisiologicamente, naturalmente, produz dois hormônios, T3 e o T4, triiodotironina, tetraiodotironina. E como é que funciona isso? Qual é o hormônio verdadeiro, o hormônio ativo? T3. E o livro traz para a gente. T4 é o hormônio menos ativo, ou a maioria dos livros já falam, é o hormônio inativo, é o hormônio de reserva. Porém, isso quer dizer o quê? Eu já tenho grande quantidade de T4 circulando no meu organismo, doido para ser ativado. Na hora que eu tenho trauma, a minha tireoide não precisa produzir mais hormônio tiroidiano, que eu já tenho pronto no tecido. Então, o que esse hormônio tiroidiano faz? Lá na periferia, na microcirculação, T4 perde uma molécula de iodo e é transformado em T3. T3 é o hormônio ativo. Então, T3 está aumentado, não às custas do aumento da produção da tireoide, porque sua tireoide está fazendo hipofluxo também. E sim pela conversão de T4 em T3. Então, essa é a grande resposta. Isso, num curto espaço de tempo, é ótimo para o organismo, que eu vou cicatrizar o meu organismo muito rápido. Isso, a médio e principalmente longo prazo, é péssimo para o paciente, porque se eu não conseguir repor proteína para esse paciente, ele vai quelando essas proteínas todas, inclusive musculatura intercostal, musculatura diafragmática, musculatura no miocárdio, que são musculaturas essenciais para a nossa vida, porque você precisa da bomba cardíaca e você precisa respirar. Ok? Essa é a parte mais importante, essa é a parte mais demorada da nossa aula. E isso é comum a qualquer injúria. Então, isso acontece na criancinha que chegou no PS desidratada, porque está com náuseas e vômitos. Ela faz essa resposta orgânica ao trauma.
Isso é comum ao vozinho que fez um sangramento no cérebro, fez um acidente vascular encefálico. Ele está fazendo. Associar, então, nós temos um componente primário, que é o que chama atenção, é a ação do cirurgião com bisturi na mão. Eu tenho um componente secundário, que acontece devido a esse trauma. Mais importante, nós já falamos aqui, alterações endócrinas. Outro, alterações hemodinâmicas. O paciente sangra. Sangra, 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 e diminui o fluxo sanguíneo na área do tecido. Então, diminuindo o fluxo sanguíneo na área do tecido, eu tenho alterações da minha cicatrização sanguínea, que vocês já aprenderam. Além de outras alterações, como alterações de oxigenação tecidual, como estímulo a essa resposta endócrina ao trauma. Infecção. Claro que eu tenho infecção. Abrindo o tecido. Vocês lembram que vocês têm uma microbiota, uma flora comum ali na minha pele, que quando eu passo o bisturi, aquela flora vai cair na minha corrente sanguínea e vai predispor à infecção. Vocês vão ter uma aula disso só hoje à tarde com a professora Aline. Vai falar de infecção em cirurgia. Vocês vão ver que ela vai falar os momentos exatos o que acontece quando você corta o tecido. Posteriormente, devido a essa agressão tecidual, essa resposta endócrina, metabólica, inflamatória, você vai ter a agressão do seu corpo todo. E ele vai parando de funcionar. Então, eu dei o exemplo da necrose tubular, onde o rim para de funcionar. Lembra que eu falei que o paciente começa a ficar inflamado? Inflamação, sinal flogístico, dor, calor, rubor e tumor. Esse tumor é o edema. Imagina, o paciente fica todo inchado, mas não é só pele, é o corpo todo. O pulmão fica inchado, o alvéolo fica inchado. Aquele alvéolo com edema, a parede fica espessada, eu não consigo ter uma troca gasosa eficaz. O paciente faz hipoxemia. Lá no 8º período, vocês vão ter uma aula só disso aí na disciplina de terapia intensiva. Quais são os componentes associados? Primeiro, olha só, o paciente está quebrando proteína, eu fiz uma gastrectomia. Como é que eu vou alimentar esse cara? Olha como é que é complicado. O trauma cirúrgico faz vasoconstricção esplêndida, liberando catecolamina, diminui o fluxo. Peristaltismo está diminuído. Como é que eu vou alimentar esse paciente? O paciente está deitado há muito tempo. O paciente está grave, acamado, tomando soro, às vezes está num respirador, um tubo, está com traqueostomia, ostomia, nova abertura. Vamos lembrar do paciente com Covid de novo. O paciente está grave, deitado lá no UTI, não consegue respirar, tem que fazer uma traqueostomia para ele botar ele num aparelho que vai ajudá-lo a respirar, ajudá-lo a fazer a troca gasosa. Está deitado. Uma das coisas que vocês já aprenderam na aula de cura das feridas, na primeira aula, úlcera de estresse, úlcera de decúbito, o paciente fica acamado, deitado há muito tempo, faz hipoxemia nesse tecido, principalmente occipital, região lombar, cóccix, calcâneo, faz hipofluxo, faz escara. O paciente deitado muito tempo acumula secreção no pulmão, predispõe a pneumonia. O paciente deitado muito tempo faz trombose na perna, trombose venosa profunda. Trombo desse desprende, ele faz embolia pulmonar. Sem contar, o principal órgão que elimina água e eletrólito é o rim. Mas num trauma, um paciente que está em cirurgia, o peritônio está exposto, então ele perde água e perde eletrólito. O paciente está entubado, ele perde muita água por essa respiração. Então, quais são essas perdas? E às vezes isso pode ser incomensurável. Então, isso é associado ao trauma. Depende de quanto tempo esse paciente vai ficar lá acamado e gravemente enfermo. Como é que eu previno isso? Então, vocês viram que essa resposta toda é boa, não acha que ela é ruim.
A resposta endócrino-metabólica à injúria, isso é fisiológico, ela não é fisiopatológica, ela é fisiológica. Ela quer cicatrizar o tecido o mais rápido possível, porque a sua memória celular é lá da época dos homens neandertais. O homem neandertal quebrava a perna, ele ia ser abandonado porque ele ia ser devorado por algum animal. Então, aquela perna tinha que cicatrizar o mais rápido possível para ele poder andar e correr, principalmente. Então, você vem com essa memória ainda celular, tá? Essa memória neurológica lá, impregnada no seu tecido pela própria evolução do paciente, porque aqueles que não tinham essa resposta, não cicatrizavam rápido e eram devorados. Como é que eu combato, então, isso? Como é que eu amenizo isso? Como é que eu diminuo a destruição do tecido? Manusear delicadamente o tecido. Já vocês vão ter aula de sutura. Primeira coisa que o professor vai falar para vocês, olha, o seu ponto é para aproximar a ferida. Não é porque a gente tem a nítida impressão que aquele ponto lindo que vocês vão dar já é ele que cicatriza. E não é. Você vai aproximar as portas para transformar uma cicatrização de segunda intenção em primeira intenção. Se eu apertar muito o ponto, eu faço isquemia e hipofluxo na área da sutura. Então, você aproxima delicadamente as portas da sutura para o fluxo sanguíneo ser mantido e a cicatrização, que ela sim é que veda. Lembra lá? Fechamento primário, fibroplasia, prolongamento de queratinose. Dá uma olhada de novo no nosso livro, tá? Alterações hidroeletrolíticas, ela perde líquido, perde eletrólito. Por isso que vocês, olha, esse paciente tem que ser reposto. Então, você vai botar o paciente no sorinho e vai fazer volume. Principal parâmetro de uma reidratação adequada, diurese. Então, se precisar, eu tenho que invadir esse paciente, passar uma sonda vesical para hidratar. Fiz o cateterismo vesical, que você já tem uma aula lá no AVA mostrando como é que é, para ver quanto que ele está urinando, para ver se o que eu estou dando está fazendo um fluxo renal, que vocês lembraram que no trauma ele está retendo líquido, eu consegui melhorar, então minimizei o trauma cirúrgico e ele está urinando. Como é que eu previno essas alterações do metabolismo orgânico? Essa injúria toda, essa resposta endócrina ao trauma. Temos várias maneiras. O principal achado, o principal momento que descobriram que a gente consegue amenizar isso, é a nossa penúltima aula, que é a aula de cirurgia videolaparoscópica. A cirurgia videolaparoscópica, que quando vocês não estavam na faculdade, vocês ouviram falar em cirurgia laser, aquela que só faz um furinho na barriga, opera lá dentro da barriga. Como é que funciona isso? Você abre furos na barriga e passa o material ali. Esses furos se chamam portais. Eu faço um pneumoperitônio, quer dizer, pneumoar dentro da cavidade peritoneal, para transformar aquele espaço virtual em real, vocês vão ter uma aula só disso, e vamos operar lá dentro daquela barriga lá. Aí, inicialmente, quando apareceu a cirurgia videolaparoscópica, ela era vendida, porque isso, lógico, que é um comércio, como uma cirurgia estética. Você operava o paciente, ele não tinha um corte. Antigamente fazia uma incisão mediana, tá no meio da barriga, que é do apêndice xifóide até a cicatriz umbilical para operar a vesícula. Aí o cara fala, olha só, ele não vai ficar com essa cicatriz, ele vai ficar com pequenos orifícios de 0,5 a 1 centímetro no máximo. Quer dizer, o paciente operava e não tinha cicatriz. Posteriormente, foi visto que o paciente se recuperava muito melhor. Rapidamente, ele já estava comendo, já estava levantando da cama e pedindo para ir embora. E isso inicialmente, mas por que ele faz isso? Porque ele não tem um corte. O corte, aquela incisão enorme no meio da barriga, estimula muito a resposta endócrino-metabólica. Então, viu-se que a cirurgia minimamente invasiva, que não tem só a videolaparoscópica, ela minimiza os efeitos.
E, lógico, o paciente que operou e fez infecção estimula mais ainda a nossa resposta orgânica total. Aqui nós vemos, esse é o nosso último slide, está lá na nossa aula, é a última partezinha do livro, aonde ele fala os principais tratamentos e eu evitar as consequências. Então, vamos começar daqui. Realimentação precoce. Por quê? Não falei que ele está fazendo proteólise? Esse paciente tem que comer logo, eu tenho que repor proteína. Ele está quebrando proteína para fazer alanina e arginina, então eu vou dar proteína para ele. Para quê? Para ele repor esses aminoácidos todos que ele está queimando. Então, eu quero fazer mais albumina, que é o nossa principal proteína. Como é que eu faço isso? Alimento. Qual é a maneira melhor de alimentar? Pela boca. Abre a boca dele e está comida. Ah, mas ele operou o estômago. E aí? Sonda nasointeral. Lembra que vocês já aprenderam? Faço uma sonda pelo nariz, tem lá no AVA também. Jogo lá no intestino, que ele não tem estômago, e vou alimentar esse paciente por ali, enquanto está cicatrizando aquele meu estômago. Vamos guardar bem grosseiro assim. Aí eu não posso alimentar por ali, porque ele não tem um peristaltismo, eu dei a comida, ele vomitou tudo. Mas ele tem que alimentar. Outra maneira de alimentar, nutrição parenteral. Funciona um vaso profundo, acesso um vaso profundo, já vou botar um filme, acho que não tem filme disso lá no AVA, vou botar um filme de vocês de acesso venoso profundo, faz uma punção venosa profunda e alimenta o paciente por aqui. Dou alimentos já completamente quelados, ou seja, eu dou aminoácido de cadeia curta, eu já dou tudo pronto. Ah, por que eu não faço isso de rotina? Porque se comer pela veia fosse bom, a gente tinha uma boca na veia. O ideal é comer pela boca. Na impossibilidade da dieta oral ou enteral, você utiliza a via parenteral. Outra que a gente falou, o paciente está deitado na cama. Isso predispõe a estase no pulmão, pneumonia, úlcera de estresse, trombose venosa. Como é que eu faço profilaxia disso? Levantar o mais rápido da cama, mobilização precoce. Ah, mas o paciente tem Covid, está entubado. Fisioterapia motora, fisioterapia respiratória ou fisioterapia pulmonar, para melhorar o fluxo de ar nesse pulmão, tirar aquele líquido que está em secreção lá. Lógico que algumas patologias eu não consigo efetivamente, exemplo é o Covid. Com isso tudo, eu vou minimizando a minha agressão cirúrgica. Paciente em jejum muito tempo é ruim, porque se você fica em jejum, para de comer e fica 8, 12 horas sem comer, seu organismo vai lá e vai lançar a mão da sua reserva. Então, ele já começa a quebrar o seu glicogênio. A analgesia, dor é um estresse. Então, faça analgesia efetiva para esse paciente. Técnica cirúrgica apropriada. Como é que eu evito infecção propriamente dito? É a nossa primeira aula, é o mais importante. Os cuidados de asepsia do paciente, aonde a gente tenta reduzir a flora, eu tento retirar a flora fixa e parte da flora móvel. Vou usar coisas estéreis. Eu estudo essa aula de asepsia não é só para vocês tirarem foto e botarem lá no Instagram, não, mostrar para a mãe de vocês, não. É para estudar, isso é importantíssimo, a escovação das mãos, como é que você manipula a luva, manipula o capote. Tá? Então, a asepsia e a técnica apropriada é importante. Antibiótico terapia, vocês vão ter alguma noção na aula hoje à tarde com a professora Aline, quando falar em infecção e cirurgia. Antibiótico não é a pedra angular para a gente ficar em falar em infecção, tá? Para evitar a infecção. O principal cuidado para se evitar a infecção são aqueles cuidados todos que vocês aprenderam na asepsia. Evitar que a bactéria chegue ali. E depois que a bactéria chegou no tecido, parasitou o tecido, eu faço infecção. Aí você vai tratar a infecção. Então, a gente tem que prevenir a infecção. Cuidados de asepsia que vocês já aprenderam na nossa primeira aula. Ok?
Então, eu gostaria que vocês lessem essa aula com bastante cuidado, tá? Porque isso é importante, isso vocês vão carregar para o resto da vida, que um dos temas mais atuais quando se fala em medicina é minimizar esta agressão à injúria do paciente. Então, o paciente grave, você tem que minimizar essa resposta inflamatória endócrina metabólica. Nossa leitura sugerida está aí, é o GOF, tá? Tem um capítulo sobre isso. O Seibiston, que eu já postei lá no nosso WhatsApp, quem tiver dúvida, eu boto lá a fotinha dele lá de novo. Dei uma olhada, tem na biblioteca virtual. Outro livro que tem na biblioteca virtual é o Current, já botei a foto lá no WhatsApp. Tem um capítulo nos 2 livros chamado Resposta Endócrina Metabólica à Injúria ou ao Trauma. Deem uma olhadinha, vejam o livro de fisiologia de vocês, sempre deem uma olhada no capítulo de anatomia, tá? Vocês precisam sempre estar relembrando a anatomia, a fisiologia e o exame clínico, que são pontos importantes. Ok? Então, agora, hora de todo mundo acordar, manda mensagem para todo mundo e nós vamos pegar presença agora, não deem falta. Tá? Então, já, deixa eu pegar a nossa presença. Espera aí, calma. Como é que eu vou fazer a nossa presença? Vou falar o nome e vocês vão escrever ali. Como vocês já estão mandando mensagem para o pessoal acordar aí, vamos fazer o seguinte. Primeira coisa, perguntas. Hoje começa pela turma B, ó, já está aqui, ó, certinho lá. Turma B na frente. Muito bem. Perguntas. Quer falar primeiro, Marina? Pode falar, depois eu falo. Não, eu só ia fazer uma pergunta para você, talvez uma pergunta boba, mas os pacientes que estão, por exemplo, em coma, entubados, eles também se realiza essa alimentação parenteral ou não? Olha só, você tenta alimentar o seu paciente o mais precoce possível. Isso é o ideal para o seu paciente. Então, normalmente, a nutrição indicada é a nutrição enteral. Por quê? Porque é o mais fisiológico. O mais fisiológico é o alimento passar pelo seu estômago, formar o quimo pela ação do ácido clorídrico, cair no duodeno, receber a ação da bile do sopro pancreático, ser transformado em quilo e, dessa maneira, ser absorvido. Então, o ideal é você alimentar esse paciente pela boca. E você já deu um grande exemplo. Aí o paciente que está em coma, ou o cara está lá no Covid, sedado profundamente no tubo respirando, ele não consegue comer. Então, próximo passo, nutrição enteral. Como é que é feita a nutrição enteral? Você passa uma sonda pelo nariz ou mesmo pela boca, coloca essa sonda no estômago ou lá no duodeno em jejum e alimenta por ali. É o próximo passo. Alguns pacientes não toleram isso. Não toleram porque quando você alimenta, o abdômen distende e ele começa a vomitar ou o alimento a voltar pela sonda. Ele não tolerou você alimentar. Então, aí você parte para a nutrição parenteral. Porém, o paciente ainda tolera um tempo bom sem nutrição parenteral. A gente não alimenta a parenteral antes de 7 dias. Por que isso? Aquilo que a gente falou, nutrição parenteral não é boa. Primeiro, ele aumenta a viscosidade sanguínea. Então, de cara, ele aumenta a fiantômicos tromboembólicos. Por aumentar a viscosidade sanguínea, ele aumenta a possibilidade de infecção, porque ele dificulta diapedese, dificulta fagocitose de macrófagos e neutrófagos, entre outras coisas, claro. Então, ele aumenta a probabilidade de infecção, ok? E a pergunta não foi boba, não. A pergunta procede muito, porque a gente fica muito, inclusive, na dúvida. Nossa, o paciente está grave, eu tenho que alimentar esse paciente. Quanto que eu começo? Tá? Normalmente, o paciente até tolera bem 48, 72 horas em jejum. Acima disso, a gente pensa em nutrição enteral. A partir de uma semana, se não tolerar, a gente pensa em nutrição parenteral. Tá? Normalmente é esse período, assim, lógico que tem exceções, mas esse período que a gente aguarda.
Mais alguma pergunta? Obrigada. Ô, Márcio, Oi. não só acrescentar o que você falou aí da questão da mobilização precoce, da fisioterapia respiratória e motora, assim, como que a gente consegue vivenciar o quanto isso faz a diferença, né, Márcio? Porque Pessoalmente. Tem cirurgião que chega lá, o tal do Dr. Márcio, agora é por sua conta. E realmente, né, que é por nossa conta, mas faz toda a diferença essa mobilização precoce. E assim, antes eu não tinha essa noção, Márcio. Foi depois que, vivenciando, que a gente começou a perceber que o paciente saía antes, o paciente, a parte hemodinâmica melhora como um todo muito mais rápido. Então faz toda a diferença, sim. E agora você sabe exatamente por quê. A resposta endócrina metabólica ao trauma. Diminui catecolamina, diminui noradrenalina, o paciente melhora a vasoconstricção, aí aquela nora que estava fazendo para manter a pressão, você começa a diminuir, melhora a ventilação, melhora o edema no pulmão, diminui a liberação de mediador inflamatório, aí o paciente melhora. Exatamente Verdade, isso. verdade. Mais alguma pergunta? Nada? Tá bom. Então, vocês viram que é um assunto importante. Isso não é só para o paciente cirúrgico. Isso que vocês têm que guardar. Essa resposta do paciente é qualquer injúria. Qualquer injúria. Qual de vocês aí, em um momento de estresse, tá, não teve um atraso menstrual? Resposta endócrino metabólica ao trauma.